Olá pessoas, tudo bom? Já faz um tempinho, né, que eu não apareço. Então, vocês lembram da atividade sobre o Present Continuous que eu passei num vídeo? Pois é, nós vamos revisar um pouquinho essa atividade porque nós vamos entrar com uma matéria nova que é o Past Continuous. Mas para fazer ela, nós vamos primeiro relembrar o que é o Present Continuous e dar uma pincelada no Simple Past, beleza? O que é o Present Continuous? É aquela ação, igual eu falei na outra aula, que é narrada no momento que ela acontece. Então, você fala com gerúndio, né? Por exemplo, ele está estudando. Isso é uma frase no presente contínuo, se colocar no inglês. Vai ficar he is studying, né? E é o verbo to be, que é o is, no caso dessa frase, com o outro verbo que vem depois, que é o verbo principal, colocado um ing depois dele. Então vai ficar he is studying. Se fosse falar eu estou estudando, seria I am studying. Então o verbo to be, ele vai variar de acordo com a pessoa, porque ele é um verbo irregular até no presente. E por isso muita gente odeia ele, porque ele é complicadinho de entender, porque ele não segue um padrão. Mas lá no plural ele vai ter um padrão, né? É o are, que vale também para o you. E no you é singular e plural do mesmo jeito, então ele não vai mudar. Aí se eu fosse falar você está estudando ou vocês estão estudando, a frase ficaria a mesma, tipo you are studying. Não importa se é você ou vocês, tá? Então, assim, nós usamos o verbo to be no presente simples, né? I am, you are, he is, she is, it is, etc. Como vocês já sabem, eu espero. E no past continuous, isso aí é que vai ser a diferença, porque o verbo to be vai estar no passado simples, tá? Agora, indo lá pro tema do passado simples, o verbo to be, ele é um verbo irregular. Lembra que eu pedi uma lista de verbos irregulares, né, para vocês fazerem. E o verbo to be deveria estar lá um dos primeiros dessa lista, né, porque é em ordem alfabética e tal. E aí, o passado do verbo to be é was e were. Ele também é irregular, né, ele tem duas maneiras de falar no passado. Was para I e terceira pessoa, he, she, it. E o restante were, plural, you, né, were. Então, se eu for pegar a frase você está estudando e colocar no passado contínuo, ou seja, no past continuous, vai ficar assim, you were studying. E se fosse eu estudando? Eu estava estudando, vai ficar I was studying. Beleza? Então, por que uma coisa leva a outra? Porque o present continuous, ele tem aquela ideia de continuidade da ação, né? E o fato dela ser contada no momento em que ela acontece. O past continuous já é um pouquinho diferente, porque ele imagina que a ação ocorria e aí foi interrompida por outra. Por exemplo, eu estava gravando um vídeo quando meu filho ligou a televisão. Então, esse eu estava gravando um vídeo é past continuous. Por quê? Esse continuous, ele dá a ideia de continuidade, ele continua dando ideia de continuidade. Mas você vai dizer essa ação
no passado, porque ela foi interrompida por outra. Eu estava gravando um vídeo quando meu filho ligou a televisão. Aí eu parei de gravar, porque senão o som da televisão interfere na gravação do meu vídeo, não é verdade? Então, aí você vai dizer assim em inglês: I was recording a video when my son turned on the TV. Tá? A frase inteira no passado, só que uma parte específica dessa frase está no passado contínuo, que é são duas ações dentro de uma frase. E a primeira ação foi interrompida quando a outra ação começou, tá? Então, é o fim da continuidade da ação, o past continuous, beleza? Não vai mudar nada, o outro verbo, que é o verbo principal, vai continuar no gerúndio. Todo e qualquer verbo que vier depois do to be vai continuar com ing, tá? Não vai mudar. Então, a regra é a mesma do present continuous. Verbo to be mais verbo principal com ing. A diferença é que o verbo to be, nesse caso agora do past continuous, vai estar no passado. O passado pertence ao verbo to be e o continuous vai continuar com o verbo principal. Para fazer negativa e interrogativa, como nós estamos lidando com o verbo to be, nós não vamos precisar de auxiliar, né? Então fica um pouquinho mais simples, eu acho um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil. Porque daí é só você colocar na negativa o not depois do verbo to be. Tipo, I was not recording a video. I was not studying, tá? Então, assim, depois do verbo to be, a gente coloca o not, tá? Se quiser abreviar, coloca I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Tá? E o verbo que vem depois vai continuar sendo colocado em ing nele. Então, pode ser studying, pode ser eating, pode ser sleeping, pode ser taking a shower e por aí vai, beleza? Então, eu espero que vocês consigam aí um sucesso aí fazendo suas atividades e até a próxima videoaula. Beijinhos, fiquem bem.